Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha ele aí de volta, professor Laurence. Gente, o tema de hoje, que é o tema para o 7º ano, as ainda expressões algébricas, né? Estamos no livro 2, na aula número 14, terceira semana de aula, né? Qual seria o intuito da aula de hoje? Tá aqui na tela. Nosso trabalho de hoje, nesta aula, nós veremos as simplificações de uma expressão algébrica. Cara, para você simplificar uma expressão algébrica, na verdade é fazer conta, né? Como é que eu faço para fazer contas de expressões chamadas de expressões algébricas? Vejamos aqui, ó. Eu vou criar alguns exemplos, né, para a gente logo mais resolver exercícios do livro proposto pelo site, né? Então vejamos aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, assim, ó, 7x mais o valor, por exemplo, de 4x. Né? Então notem que esses dois termos da expressão algébrica aqui, ó, os dois termos, o termo 7x e o termo 4x, eles são chamados, pessoal, de termos semelhantes, tá? Termos semelhantes. Mas como assim semelhantes? O que são termos semelhantes? Eu vou chamar então de termos, tá? Aqui, ó. Vou chamar então de termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos, por exemplo, que possuem a mesma parte literal, né? Eles possuem a mesma parte literal, tá? Então, sempre que você tem a mesma parte, pessoal, literal dos termos, você vai chamar então esses dois termos de semelhantes. E qual é a vantagem disso? Quando você tem, por exemplo, uma expressão algébrica, tá aqui no quadro para vocês, e esses dois termos da expressão algébrica são termos semelhantes, você pode somá-los, né? Então, gente, para fazer a soma de hoje, nosso tema de hoje é o quê? Na tela falou assim, ó, simplificação de uma expressão. Simplificar é tornar menor, né? Fica mais simplificado. Então, para você tornar menor, é que você pode somar, né? Somar ou subtrair. Quando você fala em conta de mais ou conta de menos, vale a regra para os dois casos, tá? Então, para você poder somar termos, eles precisam, pessoal, ser semelhantes. Ter a parte literal iguais. A parte literal iguais, né? Então, vejamos aqui, ó. 7x mais 4x, o que você faz então? Você vai repetir essa parte literal, né? Que é o valor de x, e você vai somar a parte numeral, né? Então, somando a parte numeral, fica assim, ó. 7 mais o valor de 4 multiplicado por x. Logo, nós temos então o valor então de 11x. Então, dá para somar termos de uma expressão algébrica? Claro que sim. Desde que, por exemplo, os termos eles sejam semelhantes, tá? Desde que eles tenham, por exemplo, a mesma parte literal. Eu vou te dar um exemplo que acaba confundindo vocês e ficarem atentos a isso, para que não haja confusão e aí você acaba somando e talvez não pode somar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem, por exemplo, aqui, ó, 7x mais o valor de 4xy. Vejam, nesse próximo exemplo aqui, pessoal, esses dois termos que eu construí para vocês aqui, ó, eles não são semelhantes, tá? Não é possível você fazer a soma desses dois termos. Afinal, no primeiro termo, a parte literal é o x. No segundo termo, a parte literal é o xy. Ah, mas tem x, gente. A parte literal é diferente. Sendo diferente, você não pode efetuar a soma. Ou seja, tem que deixar a expressão algébrica da forma que está, tá? Quando você não consegue somar, não consegue simplificar, não simplifique, tá? Caso contrário, se você conseguir com termos semelhantes, né, somar, né, simplificar eles, é possível você fazer a operação, se forem semelhantes, tá? Então você simplifica. Caso contrário, não é possível simplificar. A conta ela fica normalmente como está, né? Nesse formato aqui. E Laurence, e se eu tiver, por exemplo, casos que eu tenho termos semelhantes mais outros termos semelhantes? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar outra letra aqui, ó. Então, por exemplo, assim, ó, 7a mais 8a mais o valor de 3x menos o valor do x. Então vejam que aqui eu tenho dois casos diferentes, né? Se você observar, olha que os termos semelhantes, dá para efetuar a questão da soma, né? E aqui você tem outros dois termos também são semelhantes, né? Com outras partes literais. Então o que você faz? Você simplifica esse 7a com 8a,
na boa, né? E da mesma forma, o 3x com menos x você pode também simplificar, juntá-los, né? E depois ele fica daquele formato final. Não dá para somar, por exemplo, a com x, né? Então, por exemplo, aqui de uma forma geral, 7a mais 8a, 7a mais 8a, vamos então repetir essa parte literal que é o a, 7a mais 8a, então 7 mais 8 é o valor de 15, fica 15a. É só você pensar assim, ó. 7 bananas mais 8 bananas são 15 bananas, né? Você repete essa bananas, que seria aquela parte o quê? Literal. Feito. Depois, mais. Aqui você vai ter o seguinte, 3x menos x são termos semelhantes, né? Então aqui você vai poder repetir o x, tá? E fazer agora a conta daqueles coeficientes numerais. Então ficou 3 menos 1, né? 3 menos 1, você tem, por exemplo, o valor de 2, tá? 3 bananas menos uma banana ficam 2 bananas, né? Essa ideia de você fazer a operação e simplificação desses termos de uma chamada expressão algébrica. Entendido? Então vamos agora para a tela. Vamos para a tela. Nós temos aqui 4 atividades de fazer a simplificação, tá? Então, você só pode fazer a conta, só pode fazer a simplificação quando você tem os chamados termos semelhantes, tá? Com termos semelhantes. Então, aqui na tela, lá na página 11 do seu livro, ele fala assim, ó, simplifique as expressões, indique o coeficiente numérico e a parte literal dessa resposta final. Isso que ele pediu para nós, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, letra A, tá? Na letra A, você vai ter o seguinte, o valor então de 4a mais 5a, vou copiar aqui para vocês, ó, para ficar mais didático, ó, 4a mais o valor então de 5a, depois menos o valor de 3b, depois mais o valor de 2b, né? Esse caso aqui foi o último caso que eu passei para vocês de exemplo, que estava aqui agora há pouquinho no meu quadro. Então somem quem? Os termos semelhantes, né? Então somem, por exemplo, aqui, ó, os termos semelhantes. Então veja, 4a mais 5a, você vai repetir essa parte literal, que é o a, né? 5 mais 4, o valor de 9. 9a, né? 9a. Depois aqui, ó, menos 3b mais 2b. Então, menos 3b mais 2b, você vai repetir essa parte literal, que é o b. Menos 3 mais 2 fica menos 1, né? Então fica menos o b. Então essa resposta ficou assim, ó, 9a menos o b. Laurence, dá para simplificar mais um pouquinho? Não, porque os dois termos que apareceram lá, gente, eles não são semelhantes, né? Então vejam que nessa resposta 9a menos o valor então de b, do 9a nós temos o número 9 como coeficiente numérico, né? Ele pediu para você encontrar e identificar. O b é chamado, então, desculpa, esse a é a parte literal desse primeiro termo. Depois analisa o segundo termo. O segundo termo, nós temos, por exemplo, o menos 1, que é o coeficiente numérico, tá? E o b é aquela parte literal. Então, só para você não esquecer e continuar verificando e atendendo a pergunta da questão, tá? Na letra B, ele pede para nós simplificarmos 8xy, aqui, ó, 8xy, depois menos o 4xy, mais 7xy, e depois menos o 8xy, né? Menos o 8xy. Então vejam que nós podemos, gente, com esses 4 termos, fazer operação, né? Simplificar, porque todos eles possuem o quê? A mesma parte literal, né? Então vejamos aqui, ó. Todos têm xy. Então você vai rapidamente fazer assim, ó. Repete o xy e vamos fazer a conta com os valores, né? Então aqui, ó, vai ficar 8 com menos o 4, só aqueles coeficientes numéricos. 8 com menos 4, conta de cabeça, fica 4, né? 4 mais 7 fica 11. 11. E 11 menos 8, você vai ter o valor de 3, né? Então a resposta fica assim, ó. 3xy, né? 3xy, onde coeficiente numérico é 3 e a parte literal dessa resposta é xy, né? A parte literal, xy. Depois, o próximo caso agora. No próximo caso, você vai ter o seguinte, na letra C, agora tem um pouco de valores racionais, mas não tem nenhum problema, né? Faremos a conta de acordo com as regras. 3x sobre o valor de 2, mais um número aqui, ó, mais um número x quintos, x sobre 5, e depois mais o número 4, né? Mais o valor, então, de 4. Beleza? Então, vejam que aonde que tem os termos semelhantes? Os dois primeiros.
né? Então vamos repetir aqui o x e vamos somar esses coeficientes numerais aqui, né? Então 3 meios mais o valor de 1/5. Bom, esse 4, ele permanece ali fora, né? Então agora você faz a soma das frações. Aí você vai encontrar a resposta dessa simplificação da expressão, né? Então vamos lá. Aqui você tem então o MMC, que é o valor então de 10. 10 por 2 é o valor então de 5. 10 por 2 é o valor de 5, que multiplicado por 3 é o número 15. Né? Aqui estou calculando a MMC das frações, só para você relembrar. Né? 10 dividido por 5 dá 2, que multiplicado por 1 é o valor então de 2. X mais o valor de 4. Né? Então aqui ficou com 17 décimos de x mais o número 4. Então desse primeiro termo aqui, ó, o coeficiente numérico 17 décimos, a parte literal x. Do segundo termo nós temos só o coeficiente numérico, que é equivalente ao valor então de 4, né? Equivalente ao valor de 4. E finalmente na letra D nós temos então a seguinte conta, né? Seguinte continha. Então nós temos aqui, ó, letra D, ele pede para você então efetuar essa conta aqui, ó, 7C, depois mais 1/8 de C, menos o 2/3 do valor do C. 7C mais 1/8 de C, menos 2/3 de C. Então todos eles são semelhantes, concorda comigo? Então nós podemos simplesmente repetir este C, que é aquela parte literal, e vamos agora efetuar a conta, a soma daqueles coeficientes numerais. 7 mais 1/8 menos o 2/3. Fazer MMC, calcular para encontrar a resposta, né? Então aqui você coloca o valor de 1. Como nós temos espaço, vamos calcular MMC de 8 de 3. Então aqui você faz aquela faturação simultânea. 8 e 3 por 2, 4. Aqui fica 3 por 2 dá 2. Aqui fica 3. Por 2 dá 1, aqui fica 3, e depois por último por 3 fica 1 e 1. Lembra dessa chamada faturação simultânea? Então o MMC está aqui, ó, é a multiplicação dos valores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes, né, vai dar o valor aqui de 24. 24, que é a multiplicação dos valores. Então o MMC vai dar 24, então o processo é divide embaixo e multiplica em cima, tá? 24 dividido por 1 dá 24. 24 multiplicado por 7 vai ser equivalente a 168, tá? Aqui, ó, 168. 24 dividido por 8 vai dar 3, né? Vai dar 3. 3 multiplicado por um valor de 3, menos. 24 por 3 dá 8. 8 multiplicado por 2 vai dar 16, né? Então fecha multiplicado por C. 168 mais o valor então de 3 vai dar 171. 171 menos o valor então de 16, aqui nós vamos então totalizar o valor então de 171 menos 16. Né? Então você vai ter 171 menos 6, dá 165 com 10, 155 sobre o número 24C. Né? Essa vai ser a resposta. Essa é a solução então dessa nossa última continha aqui, que você ainda poderia simplificar essa fração, né? Pelo critério de divisibilidade, tanto em cima quanto embaixo você pode dividir por 3. Né? Então se você simplificar essa fração, dividido por 3 em cima, 3 embaixo, 155 dividido por 3, você vai ter, por exemplo, o valor de 155 dividido por 3, né? Não tem como, porque ó, 1 mais 5 mais 5, ele não fica o múltiplo de 3, né? Então, nesse caso, pelo critério, nem tem como fazer simplificação. Então, a resposta mais simplificada possível tá ali, é o 155 pelo valor de 24C. Essa é a resposta mais simplificada possível. Perfeito? Então, na tela tá aí, nós temos as tarefas para vocês trabalharem, né, na página 103 e 104, perfeito? Então a gente fica por aí, tá certo? Até um próximo encontro, gente. Tchau!